Você já se perguntou o que se escondia por baixo do brilho e glamour da era de ouro de Hollywood? Por trás daqueles sorrisos deslumbrantes e guarda-roupas impecáveis, muitos dos ícones mais amados do cinema guardavam segredos surpreendentemente desleixados. As estrelas que personificavam elegância na tela frequentemente levavam vidas marcadas por hábitos de higiene incomuns, até chocantes, que fariam os publicitários de hoje suar frio. Desde bilionários excêntricos, armazenando fluidos corporais em frascos, até bombshells loiras platinadas, cujo cabelo característico emitia odores químicos detectáveis nos estúdios, essas celebridades provaram que fama e limpeza nem sempre andam de mãos dadas. Bem-vindo a Hollywood's Hidden Hygiene, onde retiramos o verniz polido de Tinseltown, para revelar a verdade surpreendentemente suja sobre 12 de suas estrelas mais brilhantes. Lendas cujas contribuições para o cinema permanecem eternas, mesmo que seus hábitos pessoais levantassem sobrancelhas tanto naquela época quanto agora. Howard Hughes. O declínio peculiar de Howard Hughes é talvez o exemplo mais dramático de higiene descontrolada na história de Hollywood. Este brilhante cineasta e pioneiro da aviação começou sua carreira como um titã dos negócios impecavelmente vestido, renomado por sua aparência meticulosa e padrões exigentes. Produções como Hell's Angels e The Outlaw mostraram sua abordagem visionária para a realização de filmes, enquanto suas conquistas na aviação quebraram recordes mundiais. No entanto, sob esse exterior de realizações, escondiam-se comportamentos cada vez mais perturbadores que acabariam por consumi-lo. Até a década de 1950, Hughes havia se retirado para um mundo definido pelo medo patológico de contaminação. Segundo o biógrafo Donald Bartlett, Hughes instruía sua equipe a embrulhar seus utensílios em papel e celofane, usando até 15 camadas antes de tocá-los. Sua outrora imponente presença física se deteriorou, pois ele se recusava a cortar o cabelo ou as unhas, com associados relatando que suas unhas chegavam a vários centímetros de comprimento. Na última década de Hughes, sua cobertura em Las Vegas tornou-se essencialmente uma zona de quarentena. Registros médicos obtidos após a sua morte revelaram que ele não tomava banho há anos, com sua pele desenvolvendo escaras que penetraram até o osso. O mais perturbador eram as fileiras de garrafas de leite cheias de urina que alinhavam seu quarto, que ele considerava mais higiênicas do que usar banheiros. O ex-assistente Robert Maheu testemunhou que Hughes ficava sentado nu em sua cadeira, usando um guardanapo rosa de hotel como única cobertura, assistindo a filmes continuamente enquanto estava cercado por esses recipientes improvisados de resíduos. Quando Hughes morreu em 1976 a caminho de tratamento médico, seu corpo de 1,93 m pesava apenas 40 quilos. Seus traços outrora bonitos e reconhecíveis sob o cabelo emaranhado e uma barba crescida. Impressões digitais foram necessárias para confirmar sua identidade, um epílogo sombrio para uma vida que um dia havia simbolizado o sucesso e a inovação de Hollywood. Jean Harlow. Deslumbrando o público com sua presença magnética nas telas, as madeixas loiro-platinadas de Jean Harlow tiveram um custo físico exorbitante que poucos fãs chegaram a realizou. A estrela suportou tratamentos de cabelo semanais torturantes que seriam considerados uma agressão química pelos padrões de hoje. Seu cabeleireiro, Alfred Pagano, revelou a fórmula brutal em uma entrevista póstuma. Uma combinação de água sanitária doméstica, amônia, flocos de sabão Lux e peróxido agressivo que literalmente queimava seu couro cabeludo durante cada aplicação. Funcionários do estúdio relataram o distinto odor químico que seguia Harlow pelos corredores da MGM, com um designer de cenários comparando-o a passar por um armário de produtos de limpeza industrial. O que poucos sabiam era que a relutância de Harlow em tomar banho complicava seu já problemático perfume pessoal. De acordo com sua empregada pessoal, Blanche Williams, Harlow frequentemente passava 5 ou 6 dias sem tomar banho adequadamente, acreditando que a água estragaria a cor do seu cabelo. Em vez disso, ela dependia muito de perfumes franceses caros para disfarçar seu odor corporal natural. O co-estrela, Clark Gable, comentou uma vez em particular com o diretor Victor Fleming. Trabalhar com Jean significa atuar através de uma nuvem, referindo-se à sua aplicação liberal do Shalimar da Guerlain. O terceiro marido de Harlow, o diretor de fotografia, Harold Rawson, observou em cartas particulares que seus lençóis precisavam ser trocados diariamente devido à combinação de perfume, óleos corporais e produtos químicos residuais do cabelo que criavam uma mancha distinta nas fronhas. Os assistentes de guarda-roupa da MGM documentaram o uso de agentes de perfumaria extra em seus trajes entre as tomadas. Quando Harlow morreu tragicamente,
aos 26 anos devido à insuficiência renal em 1937. Sua autópsia revelou danos químicos significativos nos folículos capilares e no tecido do couro cabeludo. Testemunho silencioso do doloroso preço que pagou pela imagem de loira platinada, que a tornou famosa. Os compostos de amônia tinham literalmente alterado a estrutura física do couro cabeludo dela, um sacrifício pela fama que poucas celebridades modernas considerariam. Rita Hayworth, transformando-se de Margarita Carmen Cansino na glamourosa Rita Hayworth, exigiu alterações físicas dolorosas, que contribuíram para a relação complexa da estrela com o cuidado pessoal. Poucos percebem que a jornada de Hayworth para se tornar a deusa do amor de Hollywood começou com tratamentos de eletrolisagem para levantar sua linha capilar naturalmente baixa, um processo excruciante que exigiu centenas de sessões ao longo de vários anos. Essa experiência inicial com sofrimento cosmético estabeleceu um padrão em que Hayworth priorizou a imagem sobre o conforto ao longo de sua carreira. O designer de figurinos da Columbia Pictures, Jean-Louis, documentou o declínio da higiene de Hayworth na década de 1950, observando hábitos de banho cada vez mais erráticos, coincidindo com o seu casamento deteriorante com Orson Welles. O consumo de álcool por Hayworth aumentou dramaticamente durante este período, com sua maquiadora, Helen Hunt, registrando mais de 20 ocasiões em que a estrela chegava ao set vestindo a roupa do dia anterior, sem se lavar e desarrumada. Na década de 1960, após seu casamento fracassado com o príncipe Ali Khan, testemunhas oculares descreveram episódios preocupantes em que Hayworth parecia desorientada e desalinhada em eventos públicos. O diretor Charles Vidor, que trabalhou com ela em Gilda, encontrou-a em um evento em Hollywood em 1966 e depois disse aos colegas que mal reconheceu a outrora impecável estrela, observando seu cabelo não lavado e roupas manchadas. O que os contemporâneos confundiram com os efeitos do alcoolismo foi mais tarde entendido como doença de Alzheimer de início precoce, não diagnosticada até 1980. De acordo com os depoimentos médicos de sua filha, Yasmin Aga Khan, Hayworth estava lutando contra o declínio neurológico por quase 20 anos antes do diagnóstico, o que explica sua incapacidade de manter rotinas de higiene pessoal. Registros médicos dos últimos anos de Hayworth no Shady Rest Care Facility revelaram que ela precisava de assistência completa para tomar banho e se arrumar, a doença tendo roubado dessa beleza icônica até as habilidades mais básicas de autocuidado. A deterioração de sua higiene pessoal serviu como um indicador trágico da doença neurológica que permaneceu não reconhecida por décadas. Frank Sinatra. Emergindo de origens humildes em Hoboken, Frank Sinatra desenvolveu uma obsessão com limpeza, que intrigava seus contemporâneos e lhe rendeu o apelido de bastidores Lady Macbeth. Ao contrário da maioria das entradas em nossa exploração, a peculiaridade de Sinatra manifestou-se não através da negligência, mas através de um rigor extremo, quase patológico. De acordo com seu assistente de longa data, George Jacobs, cujo livro de memórias de 2003, Mr. S., forneceu uma visão sem precedentes sobre os hábitos privados do cantor, Sinatra tomava banho até 8 vezes por dia, às vezes antes e depois das apresentações, apesar de não ter se esforçado fisicamente de forma significativa. Os requisitos de vestuário de Sinatra beiravam o compulsivo, com Jacobs mantendo um estoque de mais de 300 camisas brancas idênticas a qualquer momento. O chairman usava cada camisa exatamente uma vez antes de descartá-la, considerando-as contaminadas após um único uso. Durante os anos do Rat Pack, seu camareiro, Robert Freeman, documentou o uso de mais de 30 galões de colônia anualmente para satisfazer a exigência de Sinatra de que seus ternos de espetáculo fossem levemente borrifados com a fragrância Boys de Portugal, exatamente 7 minutos antes de usá-los. Essa fixação por limpeza se estendia aos seus encontros românticos. A atriz Angie Dickinson confidenciou à biógrafa Kitty Kelley que Sinatra frequentemente se desculpava no meio de um encontro para tomar outro banho, retornando com os dentes escovados e perfume reaplicado. Ainda mais peculiares eram as lavagens rituais das mãos que pontuavam o seu dia. A sua residência em Palm Springs foi especialmente adaptada com 12 lavatórios, distribuídos pela propriedade para acomodar este hábito. A germofobia intensificou-se com a idade. Na década de 1980, Sinatra exigia que toda a equipe nos bastidores usasse luvas de algodão brancas ao manusear seu microfone ou instrumentos.
Funcionários do cassino no Golden Nugget relataram que o camarim de Sinatra exigia procedimentos completos de esterilização, normalmente reservados para instalações médicas. Um contraste irônico com a imagem de durão e beberrão que ele cultivou ao longo de sua notável carreira. Clark Gable. Apesar de ser coroado o rei de Hollywood, Clark Gable guardava um segredo dental que atormentava os colegas de elenco azarados o suficiente para filmar cenas românticas com o icônico ator. Aos 32 anos, uma grave doença nas gengivas e o descuido já haviam custado a Gable a maior parte de seus dentes naturais, forçando-o a usar dentaduras quase completas, um segredo bem guardado que os departamentos de publicidade da MGM trabalharam incansavelmente para esconder do público. De acordo com a correspondência pessoal de Joan Crawford, com o diretor George Cukor, os dentes artificiais de Gable encaixavam mal, criando bolsões onde partículas de comida se decompunham por dias. Vivien Leigh, sua co-estrela em E o Vento Levou, documentou em seus diários pessoais o desafio significativo de filmar suas cenas apaixonadas, descrevendo seu hálito como absolutamente horrível, como se algo tivesse entrado e apodrecido. A assistente de produção Emily Harkins observou que o diretor Victor Fleming agendava estrategicamente as cenas românticas de Gable para as filmagens de manhã cedo, antes que seu hálito se deteriorasse ao longo do dia. O chefe do departamento de maquiagem, Charles Schramm, criou um enxaguante bucal especialmente formulado para Gable, contendo cloreto de zinco e ácido fênico, ingredientes de força industrial que proporcionavam apenas alívio temporário. O problema decorria da negligência notória de Gable em relação às suas dentaduras. Seu criado, Arthur Stevens, revelou em uma entrevista de 1985 que Gable frequentemente deixava seus aparelhos dentários em copos de álcool, em vez de em solução de limpeza adequada, acreditando que o uísque os esterilizaria suficientemente. Além disso, o hábito de Gable de fumar 3 maços de cigarros por dia, combinado com sua predileção por refeições ricas em alho, criou o que o diretor de fotografia James Wong Howe diplomaticamente chamou de condições desafiadoras para closes. No final da década de 1950, os problemas dentários de Gable haviam piorado substancialmente. A ex-assistente de Carol Lombard, Madeleine Fields, alegou que os executivos do estúdio instalaram ventilação especializada nos sets onde Gable trabalhava, ostensivamente para fins de qualidade do ar, mas na verdade projetada para mitigar o odor oral persistente do ator, uma acomodação invisível para a realeza de Hollywood, cujo charme na tela disfarçava uma realidade muito menos atraente para aqueles que trabalhavam em proximidade. Marlon Brando. O pioneiro do method acting, Marlon Brando, abordava a higiene pessoal com a mesma filosofia não convencional que definia suas performances revolucionárias. De acordo com Elia Kazan, que dirigiu Brando em Sindicato de Ladrões, o ator adotou o que ele chamava de autenticidade sensorial, acreditando que a limpeza artificial prejudicava sua capacidade de interpretar personagens da classe trabalhadora de forma verdadeira. Essa filosofia se manifestou de maneiras cada vez mais problemáticas à medida que sua carreira progredia, com Brando se recusando a lavar os figurinos durante a produção, insistindo que o odor corporal acumulado adicionava dimensões de caráter às suas atuações. A figurinista de O Poderoso Chefão, Anna Hill Johnston, documentou a insistência de Brando em usar a mesma camiseta por 2 semanas consecutivas durante as filmagens, criando um odor tão perceptível que o diretor de fotografia, Gordon Willis, pediu ângulos de câmera mais amplos para aumentar sua distância física do ator. De forma similar, as notas de produção do diretor Francis Ford Coppola revelam ajustes de programação feitos para acomodar os membros do elenco que tiveram dificuldades de trabalhar em espaços apertados com Brando durante longas cenas de diálogo. Rita Moreno, antiga parceira romântica de Brando, descreveu em sua autobiografia seus hábitos peculiares de banho, observando que ele frequentemente se limitava a enxagues rápidos com água fria, em vez de banhos adequados, alegando que a limpeza excessiva removia feromônios humanos essenciais necessários para conexões emocionais autênticas. Essa prática se estendia à sua mansão em Mulholland Drive, onde os empregados relataram que os lençóis de Brando eram trocados apenas mensalmente, apesar de seu pedido por frutas frescas diariamente colocadas diretamente em sua cama. Pela conturbada produção de Apocalypse Now, a higiene de Brando havia se deteriorado. Além disso, a assistente de produção Mary Ellen Stewart lembrou que os uniformes militares especializados criados para o Coronel Kurtz exigiram uma quadruplicação, depois que Brando recusou permitir que fossem lavados, alegando que a umidade da selva acumulada e o odor corporal o ajudavam a se conectar com a deterioração psicológica do personagem.
Este compromisso com experiências sensoriais autênticas, embora talvez tenha contribuído para suas atuações revolucionárias, criou condições de trabalho cada vez mais difíceis para membros do elenco e da equipe ao longo de sua carreira posterior. Bette Davis. Destemidamente devota à sua arte acima de tudo, Bette Davis abordava a higiene pessoal como mais um elemento que podia manipular para fins criativos. Muitas vezes, para o horror de seus colegas. Durante as filmagens de Jezebel, em 1938, Davis tomou a decisão extraordinária de não tomar banho nas 2 semanas finais da produção, acreditando que o odor corporal natural resultante melhoraria sua interpretação de uma mulher socialmente ostracizada. As anotações diárias de produção do diretor William Wyler, adquiridas pelo historiador de cinema Robert Matheson, contêm pedidos cada vez mais desesperados ao chefe do estúdio Jack Warner para encurtar os dias de filmagem, citando especificamente o experimento higiênico de Davis. Ao contrário de muitas estrelas cujos problemas de higiene decorriam de hábitos pessoais, Davis deliberadamente usou a limpeza, ou a falta dela, como uma tática profissional, particularmente contra colegas de elenco de quem não gostava. O diretor de fotografia, Ernest Haller, documentou um incidente infame durante A Malvada, onde Davis, em conflito com Anne Baxter, chegou ao set após ter aplicado óleo de peixe em seu pescoço e pulsos antes das cenas de contato próximo, criando o que Haller chamou de uma atmosfera de repulsa palpável, que Davis acreditava aprimorar a relação tensa do personagem. Sua empregada de longa data, Henrietta Browning, revelou em uma entrevista de 1989 que Davis mantinha 2 rotinas distintas de cuidados pessoais. Um nível impecável, quase cirúrgico, de limpeza ao se preparar para personagens simpáticos, contrastado com um abandono deliberado da higiene para os papéis de antagonistas. Antes de filmar, o que terá acontecido a Baby Jane? Davis supostamente passou 4 dias sem tomar banho e dormiu em seu figurino para alcançar o que ela chamou de a qualidade amadurecida da verdadeira loucura. O mais extremo foi sua preparação para a servidão humana, onde ela não apenas descuidou da higiene pessoal, mas também enxagou a boca com uma solução de vinagre antes das cenas românticas com Leslie Howard, de quem sentia que a tratava de maneira condescendente. Howard mais tarde reclamou ao diretor John Cromwell que beijar Davis era como abraçar um queijo particularmente forte. Para Davis, tais reclamações apenas confirmavam a eficácia de seu método. O conforto pessoal, tanto dela quanto de seus colegas, sempre era secundário à captura da autenticidade emocional no filme. Spencer Tracy. A contradição gritante entre a presença polida de Spencer Tracy na tela e seus hábitos pessoais deixou os insiders de Hollywood perplexos ao longo de sua ilustre carreira. Apesar de comandar respeito como um dos atores mais realizados da MGM, a higiene de Tracy nos bastidores levantava preocupações persistentes entre o pessoal de produção. Os registros meticulosos da figurinista Edith Head, abertos 30 anos após sua morte, revelaram que os ternos de Tracy precisavam de tratamentos diários de desodorização com soluções de força industrial, normalmente reservadas para guarda-roupas teatrais após temporadas completas de apresentações. O alcoolismo prolongado de Tracy impactou significativamente sua rotina de cuidados pessoais. Durante suas frequentes bebedeiras, que podiam durar vários dias, ele usava as mesmas roupas continuamente, criando o que o diretor George Cukor, diplomaticamente, chamava de desafios atmosféricos. No set, o maquiador William Tuttle desenvolveu um protocolo especializado antes das filmagens para Tracy, que incluía aplicar creme mentolado sob o nariz do ator para mascarar o cheiro de álcool que muitas vezes emanava de seus poros, especialmente durante as filmagens matinais após noites difíceis. Katharine Hepburn, companheira de longa data de Tracy, empregava várias estratégias para lidar com seus problemas de higiene. Sua assistente pessoal, Phyllis Wilborn, mantinha um registro documentando a prática de Hepburn de derramar acidentalmente substâncias na roupa de Tracy, obrigando-o a trocá-las quando pedidos diretos falhavam. Durante as filmagens de Adivinhe Quem Vem para Jantar, Hepburn organizou para que camisas limpas fossem entregues ao camarim de Tracy de hora em hora.
cada entrega acompanhada de uma desculpa diferente, exigindo uma troca de roupa. Os relatos do assistente de produção, Thomas Whittaker, sobre o protocolo especialmente projetado para Tracy em seus filmes posteriores, foram bastante reveladores. Isso incluía o agendamento estratégico de suas cenas em locais bem ventilados, a colocação de purificadores de ar industriais fora do alcance das câmeras e a designação de um membro da equipe dedicado a manter opções de vestuário limpas o tempo todo. Essas acomodações extraordinárias nunca foram reconhecidas publicamente. Com a publicidade do estúdio, continuando a apresentar Tracy como a personificação da masculinidade digna. Uma imagem diametralmente oposta à realidade desalinhada e muitas vezes mal cheirosa, que os colegas de trabalho encontravam diariamente nas produções ao longo de suas últimas décadas no cinema. Joan Crawford. O lendário perfeccionismo que definia a imagem pública de Joan Crawford escondia uma relação privada com a limpeza que se tornava cada vez mais complexa à medida que seu poder de estrela diminuía. A antiga governanta de Crawford, Ethel Smith, revelou em suas memórias de 1980, Serving Miss Crawford, que a atriz mantinha uma abordagem quase esquizofrênica em relação à higiene, insistindo na limpeza pessoal impecável enquanto permitia que seus espaços habitacionais se deteriorassem em condições desorganizadas e insalubres que chocavam os visitantes a quem era concedido raro acesso aos seus domínios privados. Os rituais de banho pessoais de Crawford beiravam o obsessivo, tomando banho até 4 vezes por dia, usando um regime rigoroso que incluía esfregar a pele com escovas abrasivas e terminando com uma ducha de água gelada que deixava sua pele crua e avermelhada. O maquiador Whitey Snyder recordou ter aplicado camadas extras de base para disfarçar a irritação resultante antes das filmagens. Essa fixação pela limpeza corporal existia em forte contraste com seu ambiente de vida cada vez mais caótico, especialmente após sua demissão da MGM em 1943. Por meados da década de 1950, a casa de Crawford, em Brentwood, continha o que a secretária pessoal Barbara Mays descreveu como desordem organizada. Quartos cheios de jornais, revistas e correspondência datando de décadas, criando caminhos estreitos entre posses empilhadas precariamente. Mais preocupantes eram os hábitos de cozinha de Crawford. Apesar de sua germofobia em relação ao corpo, ela mantinha práticas inconsistentes de armazenamento de alimentos. A chefe pessoal Margaret Hill documentou ter encontrado laticínios não refrigerados e carne deixada fora por dias, os quais Crawford insistia que estavam perfeitamente bons, apesar da clara evidência de estrago. O relacionamento complexo de Crawford com o álcool complicava ainda mais as coisas. Durante episódios de bebedeira, seus padrões exigentes a abandonavam temporariamente por completo. A polêmica autobiografia da filha Christina Crawford, Mamãezinha Querida, descreveu cenas pós-bebedeira, onde Joan seria encontrada dormindo em roupas de noite sujas, cercada por pratos sujos e cinzeiros transbordando, ambientes dramaticamente em contraste com a imagem imaculada que ela projetava profissionalmente. Esta dualidade atingiu seu ápice durante seu último filme, Trog, onde Crawford chegava ao set impecavelmente arrumada, enquanto vivia em uma casa que, segundo sua última empregada doméstica, precisou de uma limpeza profissional de Biohazard após sua morte em 1977. Errol Flynn. O charme aventureiro que fez de Errol Flynn um ídolo das matinês mascarava hábitos de higiene tão problemáticos que eventualmente exigiram intervenção contratual do estúdio Warner Brothers. A abordagem de Flynn, a higiene pessoal, refletia seu estilo de vida aventureiro fora das telas, despreocupado, inconsistente e cada vez mais problemático à medida que suas lendárias festas intensificavam. De acordo com o valet pessoal de Flynn, Robert Fletcher, o ator considerava o banho opcional em vez de essencial, às vezes passando semanas inteiras de produção durante as aventuras de Robin Hood, sem tomar banho adequado, apesar da natureza fisicamente exigente de seu papel. A colega de elenco de Flynn, Olivia de Havilland, reclamou em particular para o diretor Michael Curtis sobre a atmosfera marítima que acompanhava Flynn no set, referindo-se a uma mistura inconfundível de odor corporal, cheiro de álcool e o perfume persistente do cabelo perpetuamente não lavado do ator. Os registros do departamento de figurinos indicam que o guarda-roupa de Flynn exigia tratamentos especiais com soluções de permanganato de potássio, um poderoso agente desodorizante tipicamente usado para fins médicos, antes de poderem ser manuseados pela equipe de limpeza. A situação piorou à medida que o notório consumo de álcool e substâncias de Flynn aumentou.
O maquiador, Percy Westmore, desenvolveu uma rotina pré-filmagem especializada para Flynn, que incluía a aplicação de base com infusão de eucalipto para mascarar o que ele clinicamente chamou de emissões excessivas de bactérias dérmicas ao redor da linha do cabelo e pescoço do ator. Em 1941, a Warner Brothers inseriu uma cláusula de higiene raramente divulgada no contrato de Flynn, exigindo banho obrigatório dentro de 4 horas antes das filmagens programadas, uma estipulação aparentemente frequentemente ignorada com base nas notas de produção do diretor Raoul Walsh de They Died with Their Boots On. Talvez o mais revelador eram as acomodações feitas durante as cenas românticas de Flynn. A atriz Eleanor Parker relembrou em uma entrevista de 1985 que as protagonistas femininas recebiam um pagamento adicional, informalmente chamado de compensação Flynn, de $75 adicionais por dia, para cenas de beijo com o ator devido à sua halitose crônica e odor corporal. Apesar desses problemas, o charme malandro de Flynn e sua inegável presença no cinema continuaram a cativar o público, provando que o glamour de Hollywood muitas vezes tinha pouca relação com a realidade física nos bastidores. Katharine Hepburn. O espírito ferozmente independente que fez de Katharine Hepburn uma rebelde de Hollywood estendeu-se a hábitos pessoais não convencionais que desafiavam os padrões glamourosos esperados das estrelas femininas. Ao contrário da maioria das celebridades com problemas de higiene, cuja origem era negligência, a abordagem de Hepburn era deliberada, uma rejeição filosófica dos que considerava padrões de beleza frívolos. Notas de produção de The Philadelphia Story revelaram a frustração do diretor George Cukor com a recusa de Hepburn de usar desodorantes comerciais, que ela descartava como bobagem química, preferindo mudar de figurino frequentemente para lidar com a transpiração durante as filmagens. A rotina diária de Hepburn, documentada por sua governanta de longa data, Emma Faust, incluía banhos gelados ao amanhecer que duravam menos de 2 minutos. Uma prática que ela manteve até os seus 80 anos, acreditando que fortalecia tanto o caráter quanto a pele. Esta abordagem minimalista estendia-se à sua recusa em usar sabões convencionais, preferindo uma mistura caseira de vinagre, mint sauce, maestro, suco de limão e claras de ovo que criavam o que a figurinista Edith Head chamava diplomaticamente de uma fragrância pessoal distinta. Em meados da década de 1950, a casa de Crawford em Brentwood continha o que a secretária pessoal Barbara Mays descreveu como organizado miséria. Quartos cheios de jornais, revistas e correspondência datando de décadas atrás, criando caminhos estreitos entre posses empilhadas de forma precária. Mais preocupantes eram os hábitos de cozinha de Crawford. Apesar de sua germofobia em relação ao corpo, ela mantinha práticas inconsistentes de armazenamento de alimentos. A chefe pessoal, Margaret Hill, documentou encontrar laticínios e carne não refrigerados deixados por dias, que Crawford insistia que estavam perfeitamente bons, apesar da evidente deterioração. A relação complexa de Crawford com o álcool complicava ainda mais as coisas. Durante os episódios de bebida, seus padrões exigentes a abandonavam temporariamente por completo. O polêmico livro de memórias da filha Christina Crawford, Mommy Dearest, descreveu cenas pós-bebedeira onde Joan era encontrada dormindo em roupas de noite sujas, cercada por pratos sujos e cinzeiros transbordando, cenários que contrastavam dramaticamente com a imagem impecável que ela projetava profissionalmente. Essa dualidade atingiu seu ápice durante seu último filme, Trog, no qual Crawford chegava ao set impecavelmente arrumada, enquanto vivia em uma casa que, de acordo com sua última empregada doméstica, precisava de limpeza profissional de biohazard após sua morte em 1977. Sua rejeição aos produtos de higiene convencionais tornou-se mais pronunciada à medida que sua carreira progredia. Durante as filmagens de A Rainha Africana, os registros diários do diretor John Huston observam que, enquanto toda a equipe sofreu de disenteria durante as difíceis filmagens no Congo, Hepburn permaneceu ilesa, uma condição que ela atribuiu ao seu sistema imunológico não higienizado, fortalecido pela sua evitação ao longo da vida de produtos antibacterianos. O co-estrela, Humphrey Bogart, comentou que Hepburn parecia perfeitamente adaptada às condições da selva, necessitando de muito menos acomodações de conforto pessoal do que outros membros do elenco. Mais revelador foi a rejeição absoluta de Hepburn à maquiagem fora do ambiente profissional. Exigências, uma prática praticamente desconhecida entre estrelas femininas de sua época. Seu médico pessoal, Dr. Samuel Hirschfeld, registrou que,
Aos seus 60 anos, a pele de Hepburn mostrava notavelmente poucos danos em comparação com contemporâneas, possivelmente validando sua abordagem minimalista aos cuidados com a pele. Embora outras atrizes passassem horas diariamente mantendo rotinas de beleza elaboradas, a rotina matinal inteira de Hepburn supostamente durava menos de 10 minutos. Uma eficiência prática que refletia sua educação pragmática na Nova Inglaterra e seu desprezo vitalício pelos padrões artificiais de feminilidade de Hollywood. James Dean. A mística rebelde que tornou James Dean um ícone cultural foi parcialmente alimentada por sua rejeição calculada aos padrões convencionais de higiene, uma manifestação física de sua filosofia anti-establishment que tanto atraía quanto repelia aqueles ao seu redor. Ao contrário de muitas estrelas cujas questões de higiene resultaram de negligência ou desafios psicológicos, a abordagem de Dean à limpeza pessoal era uma escolha de performance deliberada, de acordo com os extensos diários de produção do diretor de Rebel Without a Cause, Nicholas Ray. Dean acreditava que sua aparência suja e o odor corporal natural criavam uma dimensão sensorial autêntica para sua caracterização de jovem problemático. O figurinista Moss Mabry documentou a insistência de Dean em usar a mesma jaqueta vermelha por 21 dias consecutivos durante as filmagens, recusando a limpeza a seco, apesar da peça desenvolver manchas visíveis no que Mabry notou clinicamente como acúmulo de resíduos biológicos. Da mesma forma, o cabeleireiro Sidney Gillaroff lembrou-se da proibição absoluta de Dean em lavar o cabelo durante a produção, insistindo que os óleos naturais e a sujeira urbana acumulados em seu penteado característico aumentavam a autenticidade do seu personagem. A abordagem baseada no método de Dean às vezes criava tensões com os colegas de elenco. A correspondência pessoal de Natalie Wood revelou seu pedido ao diretor Ray para que certas cenas íntimas fossem filmadas nos primeiros dias de produção, antes que o odor corporal deliberadamente cultivado de Dean se intensificasse sob as quentes luzes do estúdio. Da mesma forma, os diários privados de Sal Minell mencionaram o desafio olfativo de trabalhar de perto com Dean, embora ele tenha admitido que a realidade sensorial criou uma urgência emocional inegável em suas cenas juntos. Talvez o mais indicativo da relação calculada de Dean com a higiene tenha sido uma revelação de seu amigo e fotógrafo Dennis Stock, que observou Dean mantendo duas rotinas distintas de cuidados pessoais. Sua persona pública desleixada e sem banho contrastava com um regime privado que incluía perfume de grife e cuidados meticulosos quando não estava ativamente cultivando sua imagem rebelde. Essa dualidade sugere que as escolhas de higiene de Dean representavam menos uma preferência pessoal do que uma construção consciente de marca, transformando o que poderia ser considerado descuido em uma declaração artística revolucionária que ajudou a consolidar seu status como o rebelde adolescente original do cinema. Se você achou essas verdades dos bastidores tão fascinantes quanto nós, não se esqueça de dar um like neste vídeo. Compartilhe com outros amantes de filmes clássicos que acham que sabem tudo sobre o velho Hollywood. E talvez surpreenda-os. E aí, se você adora desvendar os bastidores da era de ouro do cinema, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para nunca perder uma história. Obrigado por assistir. E nos vemos no próximo rolo.